Olá, seja bem-vinda. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nessa aula eu vou resolver duas inequações exponenciais. Trouxe dois exemplos para a gente ficar atento a algumas coisinhas aí, tá? Se você não assistiu a aula de equação exponencial, eu te aconselho a assistir para você se familiarizar com a ideia. A diferença básica, né? Resumindo bem, assim, fazendo uma forma bem básica, de uma equação para uma inequação é que aqui a gente vai trabalhar com as desigualdades. Em geral, o método de resolver é muito parecido, porém, a gente tem que tomar alguns cuidados. Aqui, ó, eu vou dar um jeitinho de escrever isso na mesma base. 6 elevado a x mais 1, o 36 é 6 ao quadrado. Se são as mesmas bases, e aí a gente tem que tomar um cuidado com a exponencial, e a base, que a gente chama de A, é maior do que 1, a gente pode resolver normalmente, como a gente tivesse uma equação. Vai ficar x mais 1 maior do que 2, o x, então, vai ser maior do que 1. Geralmente, a solução vem desse jeitinho, ó, a solução. Todos os números reais, x pertence aos reais, então que x é maior do que 1. Ou pode vir com a notação de intervalo. A notação de intervalo, ó, começa no 1 e não tem fim, até o mais infinito. Ah, essa pode parecer dessas duas maneiras. E aqui eu trouxe um outro caso, que é o 1 sobre 25. E aí eu tenho que tomar cuidado. Quando eu faço 1 dividido por 25, dá 0,04. Quando eu faço 1 sobre 5, dá 0,2. E aí eu te chamo a atenção para o seguinte, ó, eu ia reescrever essa inequação, ela ia ficar desse tipo, 0,2 elevado a x. O 0,04 eu posso escrever como 0,2 ao quadrado, menor ou igual a 0,2 elevado a x. E aí eu te chamo a atenção para o seguinte, que é uma coisa que a gente não percebe muito. Quando eu tenho aqui, ó, eu vou fazer algumas continhas para você entender onde eu quero chegar. 0,2 elevado a 1 é o próprio 0,2. Se eu faço 0,2 elevado ao quadrado, eu tenho 0,04. Se eu faço 0,2 elevado ao cubo, eu fico com 0,008 e assim por diante. Qual que é o nosso maior problema aqui? Se eu faço, vou fazer o 6 aqui rapidinho só para você entender a ideia. Ó, 6 elevado a 1, 6. 6 elevado ao quadrado, 36. 6 elevado ao cubo, 216. Olha o que está acontecendo com o 6. Ó, eu aumentei os meus expoentes e os meus valores aumentam. Olha o que está acontecendo com 0,2. Eu aumento o expoente e esses valores aqui diminuem. Lembra que para eu poder comparar, ó, eu tenho que ter o mesmo número de casas decimais. Então, aqui eu fiquei, ó, 248. É isso que vai acontecer. Quando que isso acontece? Quando a minha base for um número entre 0 e 1. Toda vez que isso acontecer, o que vai aparecer? Ó, à medida que eu aumento o meu expoente, o meu valor aqui diminui. O que significa isso na hora de fazer a conta? Que quando eu faço, que eu chego aqui, e que se fosse uma igualdade, eu ia fazer assim, ó, 2 igual a x, na inequação, na desigualdade, eu não posso fazer isso. Eu tenho que tomar cuidado, e aí esse daqui é o pulo do gato do exercício. Quando a minha base é um número maior do que 1, eu repito a desigualdade. Quando a minha base é um número entre 0 e 1, eu troco a desigualdade. Ao invés de ser menor ou igual, vira maior ou igual. E aí você pode igualar os expoentes. 2 maior que x. Ah? Como que ia ficar a minha solução aqui? A solução vai ser todos os números reais, x pertencente aos reais, tal que o que acontece? Ó, o x é menor ou igual a 2. Se eu quisesse responder isso na forma de intervalo, é do 2 para trás, né? Tendendo para os números negativos ali. Então, ó, é do menos infinito até o 2. Cuidado que tem o sinal de igual aqui, tem que colocar o colchete, o infinito é sempre aberto. Tá?
O que que eu faço para eu não confundir? Porque a gente acaba esquecendo essas coisas. O que que eu te chamo a atenção aqui? Eu vou fazer de outra cor aqui do lado, ó. Eu prefiro fazer assim, deixar com base maior do que 1 sempre. Como assim, Eleonora? Eu vou mexer aqui, ó. O 1 sobre 25 seria 1 sobre 5 ao quadrado, menor ou igual a 1 sobre 5 elevado a x. Vou mexer mais um pouquinho, ó. O 1 sobre 5 não me ajuda. Eu quero 5 elevado a menos 2, menor ou igual a 1 sobre 5, é 5 a menos 1, elevado a x. Quando eu fiz isso, a minha base, ó, ficou 5. 5 é um número maior que 1. Eu posso descer os expoentes normalmente, sem precisar trocar o sinal. Menos x. Para ficar certinho aqui, ó, vou multiplicar por menos 1. E aí lembra disso, quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade troca. 2 é maior ou igual a x. Aqui, ó, cheguei no mesmo resultado. Aí é questão de gosto, tá, gente? Prefiro fazer desse método aqui, esse método que eu fiz por último, roxinho, porque aí eu não me preocupo muito. Se você, não sei como seu professor ensinou, não sei como que você está aprendendo, prefere fazer por esse método vermelho, não tem problema nenhum. O que que você tem que lembrar sempre? O que você não pode esquecer e é onde o exercício vai te apertar, de olhar a base. Se a base for maior do que 1, repete a desigualdade. Olhei a base, ela é menor do que 1, é um número entre 0 e 1, eu troco a desigualdade. O método de resolver é o mesmo. A única diferença que a gente tem em relação a isso que muda a desigualdade, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, curte o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque todo dia tem uma dica nova aí. Bom, eu paro por aqui, bons estudos e até o nosso próximo encontro.